Doutora Raíssa, como nós podemos orientar os telespectadores em relação a check-up dermatológico, para a gente evitar de ter um melanoma, vamos dizer? Certo. Então, assim, geralmente se pede para fazer o autoexame a cada mais ou menos 3, 6 meses, né? E como se faz o autoexame, então? Na frente do espelho, de preferência um espelho de corpo inteiro, a pessoa tira toda a roupa, obviamente, inclusive a roupa íntima, e aí ela se examina. Primeiro de frente, com os braços levantados, né? Examina toda a frente do corpo, examina os braços, as axilas, entre os dedos. Então depois ela vira de costa e tenta ver o que ela consegue de costas, examina os pés embaixo, entre os dedos, examina os genitais, porque também podem ter lesões, melanoma genital, e aí depois, se possível, com a ajuda de um espelhinho portátil, né? Então ela faz o reflexo do espelho no outro espelho e tenta examinar então as lesões que ela não conseguiu ver com o próprio a olho nu, né? E aí o que ela pode encontrar então nesse autoexame? Então a gente recomenda o A, B, C, D para ficar bem fácil. O A é de assimetria. Então se ela encontrar uma lesão, não importa a cor, mas se ela encontrar uma lesão e imaginariamente ela dividir essa lesão ao meio e uma metade mais ou menos for muito diferente da outra, ela tem que procurar um dermatologista para ver se realmente é uma lesão que é assim ou se ela tem alguma outra coisa que possa pensar no câncer de pele. O B é de borda. Então, se a lesão tiver uma borda que não seja muito regular, ela não precisa ser um círculo perfeito, porque nada é perfeito. Mas se ela tiver uma borda muito irregular, como uma estrela ou uma nuvem, então também é um outro motivo para ela procurar um serviço médico. O C é da cor. Então, uma lesão que tenha várias cores numa lesão só. Então, a lesão é preta, aí ela tem um cantinho que é castanho claro, outro cantinho é meio brancacento, tem um pontinho que é meio azulado, outro pontinho que é cinza, um pontinho que é meio avermelhado. Opa, não é normal. No máximo, a gente tem 1, 2 cores, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, castanho escuro, isso é normal. Mas várias cores numa lesão só não é normal. E o D é de diâmetro. Então, toda lesão que for maior... Sabe o lápis número 6, que é o lápis preto esse que a gente escreve? Ele chama número 6 porque ele tem 6 centímetros de diâmetro. Então, qualquer lesão que for maior que o diâmetro de 6 centímetros, então maior que a bundinha do lápis, é uma lesão que a gente tem que, no mínimo, olhar. Às vezes é uma ceratose, às vezes é uma mancha do sol, mas como a pessoa leiga não tem a propriedade de discernir, então se recomenda que lesões maiores de 6 milímetros de diâmetro sejam... milímetros de diâmetro sejam examinadas. E o couro cabeludo? O couro cabeludo também, desculpa, então, com a ajuda do espelhinho, se puder tentar, é difícil, claro, mas com 2 espelhos e a mão a gente consegue dar uma olhada. Agora, se a pessoa realmente tem muito cabelo e for difícil, aí uma vez por ano, quando ela for no seu dermatologista fazer uma avaliação, o dermatologista checa o couro cabeludo dela, não tem problema nenhum. Hereditariedade e câncer de pele? Temos 2, né? Então, assim, no melanoma tem estabelecido algumas formas, inclusive familiares, que são famílias que têm uma genética, síndrome do nevo displásico, então são famílias que as pessoas têm muitos nevos e muitos nevos já alterados, então essas famílias, vários membros dela têm uma chance maior de ter melanoma. E no caso dos outros cânceres de pele que não são melanoma, porque isso é importante fazer um esclarecimento, assim. Quando a gente fala câncer de pele, a gente não fala só do melanoma. A gente fala do câncer de pele melanoma, que felizmente corresponde a uma parte inferior dos cânceres de pele, mas que infelizmente é o que mais mata. Então é o menos frequente, mas é o que mais mata. E a gente fala também dos outros, que são os não melanomas, que chama basocelular e espinocelular, que aí não são aquelas pintas pretas, marrons que a gente vê nas figuras. Geralmente se manifestam por lesões parecidas com uma espinha que não cicatrizam, ou pequenas úlceras que vão cada vez aumentando mais, ou nódulos, feridas no lábio, né, no colo, no ombro, lesões que foram expostas ao sol, ou então lesões que começam a aparecer em cima de cicatriz antiga, então tipo uma queimadura que tinha na perna, começa a aparecer uma feridinha que não fecha, pode ser um espino celular. Então quando a gente fala de câncer de pele, a gente se refere a todos eles.
Então, do baso celular e do espino celular, a gente não tem a hereditariedade. O que tem é que, geralmente, a pessoa que tem o baso celular é uma pessoa de pele clara, de olho azul. Então, provavelmente, o filho dessa pessoa, se ela não casar com ninguém que tem um fototipo alto, também vai ser de pele clara, de olho claro. Então, também vai ter o mesmo risco de ter baso celular, mas não que venha a hereditariedade, é porque são fototipos semelhantes. Das outras doenças de pele, o que você mais atende no consultório? A dermato é uma especialidade bem sazonal, né? Então, por exemplo, agora, falando em criança, por exemplo, a gente pega bastante doença de verão, tipo impetigo, que é uma doença infecciosa por contato de pele, porque agora as crianças estão mais expostas, né? Uma encosta na outra, aquela coisa. Em adulto, agora começa a época assim das onicomicoses, que são os fungos das unhas, né? Que o pessoal quer botar o chinelo e o dedinho de fora, aí começa a tirar o sapato, começa a olhar que a unha está diferente, se lembra de consultar. Algumas micoses também de pele, né? Principalmente a pitiríase versicolor, que são umas manchinhas que dão na região do ombro, branca ou são marrons. Então essa época vem bastante. E as manchas causadas pelo sol, por exemplo, principalmente em mulheres, como melasma, que é a máscara gravídica que chamam, né? Que é aquela mancha. Então agora é uma época que geralmente quem já tem piora. Às vezes mesmo fazendo todo o cuidado piora. Então o pessoal realmente acaba procurando mais para ver se mesmo sendo verão tem alguma coisa adicional que possa fazer e tal. Outono, que é pós-verão, geralmente o pessoal vai por queda de cabelo. É uma época normal, algumas pessoas realmente têm uma patologia, mas algumas pessoas é só o normal que se espera nessa época. E no inverno, mais assim, pele seca, eczemas, dermatites, pé rachados. Então, a dermato é uma coisa bem sazonal. Você falou em cabelo. Também existe um modismo, né? Talvez agora nem tanto, mas de usar chapinhas e coisas do gênero, né? Qual é a tua orientação para esse pessoal? O que preocupa mais do ponto de vista de saúde é a escova progressiva por causa do formol, que embora a gente saiba que foi proibido ou que é permitido em doses muito pequenas, a gente sabe que essa regra não vale muito, né? A gente sabe que tem vários, salões que usam, alguns dizem que usam mesmo, outros dizem que não usam, mas a gente sabe que usa. Então, tem também vários estudos comprovados, inclusive para os próprios profissionais que lidam isso o tempo inteiro, que o formol é relacionado com vários cânceres, né? Não estou nem falando de câncer de pele, não é da minha área, mas... Até teve uma reportagem na Rede Globo, no Fantástico, sobre isso, né? Agora há pouco. E várias daquelas entidades de oncologia, ano após ano, publicam, né? Então, se sabe que formol e câncer tem uma relação bem estabelecida. Então, esse a gente não recomenda que faça mesmo. E do ponto de vista, assim, de secar com secador e fazer uso da chapinha... Enfim, a gente sabe que, né, a vaidade feminina fala mais alto, então o que se recomenda é que se tenha um cuidado, porque hoje em dia existem bons produtos em que tu pode fazer esse tipo de procedimento, mas cuidar da fibra do cabelo, porque esses produtos eles não atingem a raiz, é diferente da escova progressiva que pode causar lesão no couro cabeludo, né? Então a chapinha e o secador eles estragam a fibra do cabelo, ela vai secar, né, por causa da queratina, a ponta pode parecer ponta dupla, mas como eu disse, enfim, nada que um bom corte e uns bons produtos não deem para ajudar, mas se pudesse não usar, é óbvio, mas é que nem as pacientes que vêm reclamar que a unha está descascando e tu diz que elas não podem usar esmalte, é inviável, todo mundo quer usar esmalte, então é difícil, assim, a gente tem que dar uma manejada nisso. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Agradecemos a presença simpática da doutora Raíssa Londero Quemelo, que está aqui em Santa Maria há pouco tempo e está dando instruções, e nós esperamos que os telespectadores tenham prestado bem atenção, porque agora iniciamos uma época de férias com os filhos, praia, piscina e assim por diante. Uma boa semana a todos, até o próximo programa.